Fala pessoal, tudo bem? Andrezano com vocês. Vamos a mais uma aulinha para a Polícia Civil Ceará, Banca e Deccan. Se você ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição, porque nós temos conteúdos diários para vocês, gratuitos, de domingo a domingo. E ainda temos lives. Vamos lá, deixa eu colocar a questão na tela para vocês. Está assim, observa. Vamos aparecer ali, aqui, beleza pessoal, está assim ó. IDECAN 2019, o trecho. Uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo, ao menos da sombra que passou. É constituído de duas partículas que. Então, nós temos duas partículas que ali, pessoal. Nós temos o que após egoísmo e nós temos também, pessoal, o que após sombra. Muito bem. Sobre tais partículas, pode-se afirmar que têm a mesma função sintática, mas classificações morfológicas distintas. Opa, para tudo então. Primeiro ponto importante, pessoal, quando a prova me pergunta assim, ó, função sintática. Função sintática, eu tenho de pensar no quê? Eu tenho de pensar em sujeito, eu tenho de pensar em objeto direto, eu tenho de pensar em objeto indireto e assim por diante. Então, primeiro ponto importante que nós temos de saber. O segundo, pessoal, morfológica. Quando a prova está perguntando em relação à morfologia, a prova está se referindo, pessoal, às classes. Classes. Aí eu tenho de pensar no que? Tradicionalmente, no substantivo, eu tenho de pensar no adjetivo, eu tenho de pensar, claro, em termos do que, né? Em pronome, se ele é pronome relativo. Eu tenho de pensar se ele é, por exemplo, conjunção, e no caso específico, conjunção integrante. É um outro pensamento que eu tenho de ter. Então, função, sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, aposto, vocativo, complemento nominal, adjunto adnominal, isso é função sintática. Morfologia, classe, substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, numeral, artigo, verbo. Então, a gente confunde as duas coisas. A questão IDECAN cobrou justamente as classificações do quê? Então, pessoal, em relação à classe, vocês têm de cuidar se o que ele é ou não um pronome relativo. Por quê? É o mais tradicional, é o mais normal em provas, pronome relativo. Quando ele for um pronome relativo, ele será equivalente a o qual ou flexões. O qual, os quais, a qual, as quais. Observa, primeira coisa que eu faço, verifica se é o qual, porque se for é pronome relativo. Também há aquele caso em que eu troco toda a oração que o que introduz pelo isso, disso ou nisso. Aí é conjunção integrante. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz. Ó, o qual induz. Opa, significa que o que é pronome relativo no primeiro caso. O homem arrancar à morte um farrapo, ao menos da sombra que passou, a sombra a qual passou. Pronome relativo novamente. Então, assim, ó, morfologia, nos dois casos, o que é pronome relativo, ok? No primeiro caso, retoma, pessoal, egoísmo. Ó, egoísmo, o qual induz. Retoma egoísmo. No segundo caso, ao menos da sombra que passou, o que retoma a sombra a qual passou. Primeira coisa a analisar, é pronome relativo? É, então eu tenho de saber que ele retoma. Ah, é, senhor? Sim, sempre que for pronome relativo, ele vai retomar ou substituir, como a prova perguntar, tá bom?
E a segunda é a função agora, função sintática. Pessoal, sempre que o que for um pronome relativo, ele terá uma função sintática. Ele terá uma função sintática, ok? Nós fizemos um vídeo aí, até vou deixar para vocês aí, vai aparecer agora aí, ó, o videozinho, pessoal, que eu coloquei as funções sintáticas do pronome relativo que coloquei lá, sujeito, objeto direto, adjunto adverbial, deve estar aparecendo para vocês. Quero saber mais? Clica nesse videozinho aí em relação às funções sintáticas do pronome relativo que, tá? O que eu faço para saber a função do que? Eu vou colocar aqui para vocês. Sempre que for um pronome relativo, ele terá uma função sintática. Por exemplo, pessoal, o filme que vimos foi ótimo. Agora eu vou ensiná-los como descobrir a função sintática. Existem duas orações aqui, ó. O filme foi ótimo e que vimos. Esse que é pronome relativo. O filme, o qual. Então, esse que retoma o filme. É como se aqui, no lugar do que, nós tivéssemos o filme. O filme vimos. Eu tenho de organizar a frase para saber a função sintática do que. Organizando a frase, vimos o filme. Ó, quem é que viu? Nós, sujeito oculto. Vimos o que? O filme, objeto direto. O que significa? Significa que o que nesta frase será objeto direto. Mais uma aqui, ó. O aluno que chegou é estudioso. Pessoal, olha só, eu poderia muito bem vir aqui fazer vídeos de questões fáceis. Falar, ó, que legal, que mundo maravilhoso. Eu não faço isso. Eu mostro para vocês qualquer tipo de questão. Raramente vocês vão encontrar um vídeo explicando o pronome relativo aqui com suas funções sintáticas. Então aqui, ó, eu quero que vocês cresçam. Esse é o objetivo. Então, o aluno que chegou é estudioso. Existem duas orações. A primeira é o aluno é estudioso. A outra é que chegou. Esse que é pronome relativo, o aluno o qual. Então ele vai ter alguma função sintática. O que substitui? O aluno. O aluno. Nota que aqui a frase já está organizada. O aluno chegou. Quem é que chegou? O aluno. Sujeito. Então, o que significa? Significa que o que vai exercer a função sintática de sujeito. Certo? Agora vamos à questão. Observa só. Uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz. Que induz, pessoal, esse que substitui egoísmo. Egoísmo. O que significa aqui? Claro, seria pio e secreto egoísmo. Estou resumindo, né? Egoísmo. Egoísmo induz. Se eu fosse reescrever a frase, seria mais ou menos assim, ó. Aquele pio e secreto egoísmo induz. Então, quem é que induz? O egoísmo. Portanto, aqui, ó, a função é de sujeito. É pronome relativo em relação à morfologia e é sujeito em relação, pessoal, à função sintática. Aquele pio e secreto egoísmo induz o homem. A frase é reescrita. Agora olha a próxima, pessoal. Então, continuando. Induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da sombra que passou. Esse que substitui... Deixa eu trocar aqui. Deixa eu apagar. Eu já vi que ele substitui a sombra, mas aqui, ó, vou escrever bem acima, assim, ó. A sombra, né? Ou sombra, tanto faz. A sombra passou. Que é que passou? A sombra, sujeito. Então, ele é sujeito e pronome relativo. Então, a questão não é fácil, hein? A questão não é fácil. E Decano, às vezes, cobra questões bem aprofundadas. Vamos lá. Em relação à função sintática, nos dois casos, o que exerce a função de sujeito. Em relação à morfologia, nos dois casos, ele é pronome relativo.
Letra A. A mesma função sintática, verdade, mas classificações morfológicas distintas, mentira. A classificação morfológica é a mesma, pronome relativo, pronome relativo. A mesma função sintática, verdade, e o mesmo referente textual, mentira. Porque no primeiro caso, o referente textual é a palavra egoísmo. O núcleo, né, seria aquele pio secreto egoísmo, egoísmo. E no segundo caso, o referente textual, sombra. Verdade? Não, mentira. Função sintática distinta, mentira. Função sintática é a mesma, sujeito, sujeito. E mesmo referente textual, mentira também. A mesma função sintática, verdade. E referentes textuais distintos, verdade. Um referente é egoísmo, o outro é sombra. Dinamarca é a minha questão. Funções sintáticas distintas, mentira. A mesma classificação morfológica, verdade. Pessoal, se esse vídeo teve algum significado para vocês, se trouxe alguma ajuda para vocês, vamos dizer assim, ó, se consolidou o conhecimento, deixa o gostei no vídeo. E lembrando sempre, olha pessoal, eu estou muito feliz, de coração mesmo, de coração. A galera do Ceará, tem uma galera que já se tornou membro do canal, e estou muito feliz, obrigado pela confiança. E o que significa ser membro, né? Se seja membro? Significa, pessoal, que vocês vão acompanhar o nosso canal, mas vocês terão direito ao curso extensivo de língua portuguesa, o curso mais completo que eu tenho, pessoal. Ali vocês terão todas as matérias tradicionais do concurso. São 98 videoaulas de 20 a 30 minutos. E mais, logicamente, a relação que nós temos, né, com nossas aulas ao vivo, com aquela conversa gostosa, aquela conversa saborosa que nós temos. Então, para quem puder, eu sempre convido que vocês se tornem membros do nosso canal. Além dos materiais em PDF, que nós temos aí 4 materiais muito completos. Mas um agradecimento especial à galera do Ceará, que já é membro do nosso canal. Então, muito obrigado mesmo pela confiança. Beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.